Dando sequência aos nossos estudos de formação de preço de venda, nós chegamos na fase da elaboração do preço de venda para uma indústria, segmento de indústria. Nós vamos usar um exemplo ilustrativo. Claro que na prática você tem que considerar a situação de cada negócio, a particularidade de cada empresa. Isso aqui é apenas um exemplo onde a gente mostra o conceito da formação de preço de venda dentro de uma indústria. Nós já falamos inicialmente do conceito de formação de preço de venda em se tratando de comércio, varejo, venda final. Agora nós vamos entrar na indústria. Na indústria nós vamos dividir em duas aulas. A primeira, nós vamos falar do levantamento dos custos que existem dentro da indústria. Então, para formar o preço de venda, é necessário você fazer um levantamento de custos com a fabricação do produto. Em outra aula, nós vamos trabalhar essa questão da diferença de investimento, de custos e de despesas, que são os chamados gastos dentro das empresas. São diferentes. Investimento tem as suas características, o custo são os gastos com a fabricação do produto e a despesa é o gasto com o comercial, com o administrativo. Mas isso é objeto de uma outra aula. Agora, nesse momento, nós vamos apenas exemplificar como que eu calculo os custos de uma empresa para a fabricação de um produto. Olha, o produto na indústria, ele tem composição. Então, para fazer um produto na indústria, ele tem composição. Tem uma matéria-prima, nós temos mão de obra, nós temos as máquinas. Então, a gente vai agregando esses valores para calcular o custo do produto. A fórmula do preço de venda é a mesma lógica que nós usamos na formação do comércio. Então, nós vamos ter a mesma fórmula para formar o preço de venda dos produtos. O que vai mudar, é lógico, são essas composições que a indústria possui e o comércio não possui. No comércio, o custo do produto já é o valor de compra mais impostos de seus agregados. Muito bem. O que compõe um produto na indústria? Nós vamos usar como exemplo, vamos voltar na nossa camisa. Lá no comércio a gente fez a formação de preço utilizando uma camisa. Aqui na indústria nós vamos usar o mesmo exemplo, só que colocando os custos de fabricação dessa camisa. Para compor o custo na indústria, nós temos a chamada matéria-prima. Matéria-prima para fabricar o produto é chamado de custo direto. Custo direto são aqueles custos que mudam a natureza do produto. Então, a matéria-prima, no caso da camisa, chega-se um tecido e sai depois, no final, uma camisa pronta. Então, houve uma mudança na natureza. Era tecido, já se tornou uma camisa, tornou-se um outro produto. Outra coisa que faz parte da composição dos custos da indústria é a mão de obra direta. Mão de obra direta são aqueles colaboradores que atuam na produção, na fabricação. Eles transformam a matéria-prima, através do seu trabalho, da sua atividade, em produto final. Essa mão de obra, ela faz parte da composição. Nós temos os custos indiretos. Exemplo de custo indireto: você tem um chefe de produção, ele não coloca a mão na produção, ele não transforma a matéria-prima em produto acabado, por isso não é direto. Mas ele é indireto e é custo porque faz parte da produção. Então, para eu ter o controle da minha linha de produção, é necessário que eu tenha lá alguém coordenando essa linha de produção. Esse custo ele é chamado de custo indireto. Existem outros que nós vamos ver mais à frente, né? Isso tudo compõe o custo da fabricação de um produto que será vendido por uma indústria, que será comercializado por uma indústria. Na prática, é necessário que se faça um levantamento e que conheça quais são os gastos inerentes à fabricação do produto da empresa que está sendo avaliada e classificar em direto, indireto, para que possa fazer o cálculo da maneira correta. Aqui nós estamos trazendo apenas um exemplo do conceito de formação de preço de venda dentro da indústria. A fórmula ela não mudou.
nós estamos usando o mesmo conceito para a formação de preço de venda. Tudo que eu tenho em moeda corrente, os valores que eu tenho em moeda corrente, eles vão ficar em cima, e eu vou dividir por 1 menos o que eu tenho em percentual. Ou seja, quando eu conseguir o preço de venda do meu produto, esse preço tem que ser suficiente para cobrir os meus custos, as minhas despesas e ainda retornar aquele lucro que foi programado pelo empreendedor, o que foi almejado pelo empreendedor. Para eu formar o preço de venda, nessa fórmula, eu vou agregar valores como a mão de obra, que são as pessoas que trabalham na produção, na fabricação do produto. Nós vamos ter que agregar a matéria-prima, que vai ser utilizada na fabricação desse produto. Nós vamos ter os outros custos que nós chamamos de custos indiretos, tais como uma depreciação das máquinas, dos equipamentos. Nós vamos ter também custos que são indiretos. Em alguns casos, nós temos a energia elétrica que é usada na fabricação do produto e eu não consigo calcular diretamente para cada produto quanto que eu gasto de energia elétrica. Aí a energia elétrica é chamada de custo indireto. Eu tenho a água, talvez a água ela faz parte do meu processo produtivo, mas eu não consigo calcular esse valor consumido de água para cada unidade produzida. Então ele fica sendo um custo direto. Então a soma de tudo isso vai originalizar, vai dar a origem aos meus custos de fabricação. Muito bem. Mão de obra de um produto. Esse é o primeiro custo direto que nós temos na industrialização. E nós vamos aqui fazer um exemplo simples, voltando àquele conceito da camisa que nós usamos na formação de preço para o comércio. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui na indústria. Então, a mão de obra para a fabricação do produto. Nós criamos aqui uma tabelinha e nós vamos ver detalhadamente como que se faz o cálculo dessa formação de preço, como a gente apropria os custos de mão de obra para cada item produzido. Se você observar no final aqui da tabela, nós temos um gasto com mão de obra de R$ 6,99. R$ 6,99. Fazendo a demonstração de como nós chegamos naquele custo de mão de obra direta, nós vamos pegar aqui como exemplo uma indústria de confecção que tem lá uma função que é chamada de corte. E aí nós temos uma pessoa, uma cortadeira, que trabalha nessa função e ela recebe um salário de R$ 1.200 por mês. É sabido que o funcionário ele não custa para a empresa apenas aquilo que ele recebe como salário. Ele vai custar, além do que ele recebe, os encargos sociais, benefícios. Então, a soma de tudo que se gasta com o funcionário é a origem do custo com a mão de obra. Não é apenas o ganho com o salário. Os encargos sociais são os gastos que a empresa tem com a folha de pagamento, INSS, FGTS, férias, 13º salário, 50% de rescisão, 1/3 das férias, vale transporte. Então esses gastos eles são chamados de encargos sociais. Nós trazemos um exemplo aqui, onde estamos considerando 35% de encargos sociais. Então provavelmente essa aqui é uma empresa enquadrada no regime simples nacional. Os encargos de aproximadamente 35%. É lógico que isso aqui é só um exemplo. E nós vamos chegar a um número de R$ 420 de encargo social. Então, o funcionário, além dos 1.200 que ele ganha, ele vai ainda custar para a empresa mais 420 com encargos sociais. Essa empresa resolveu dar alguns benefícios para esse funcionário no valor de R$ 200. Então, a cortadeira vai ter um custo mensal de R$ 1.820 para a empresa. Nós vamos agora transformar esse custo da cortadeira para cada unidade produzida na empresa. O que a gente faz? Faz-se uma medição. Pede para essa cortadeira fazer o corte de uma camisa, vai cronometrar e vai identificar quantas camisas ela consegue cortar durante um mês. Então, nós chegamos aqui a um número de 1.000 unidades. Se ela custa 1.820 e produz 1.000 unidades, cada unidade tem um custo de R$ 1,82 para a empresa. A próxima
função é a função de costureira. Nós temos lá as pessoas que trabalham com a costura. Seguindo o mesmo raciocínio, ela vai ganhar 1.200, tem encargos, ela tem benefícios e ela tem um custo total de 1.820 para a empresa. Como ela é capaz de costurar 1.500 unidades, nós vamos encontrar aqui um custo de R$ 1,21 por cada unidade produzida. Então, o custo que eu tenho com costureira para a produção dessa camisa é de R$ 1,21. Temos uma pessoa que faz acabamento. Essa pessoa ganha 1.100, um pouco menos. Tem encargos sociais no mesmo percentual, mas por ser um valor menor, esses encargos será menor. E o benefício também ele é menor. A título de exemplo, essa pessoa custa para a empresa, essa pessoa que atua no setor de acabamento, R$ 1.635 por mês. Ela é capaz de fazer o acabamento em 500 peças. Então chegamos aqui a um custo de R$ 3,27 por cada unidade. Finalmente, a pessoa que faz embalagens, trabalha embalando esse produto para ser vendido, para ser entregue, que vai custar para a empresa R$ 0,68 por cada unidade produzida. Com essa conta, com esses cálculos, nós chegamos a um custo de mão de obra de fabricação desse produto de R$ 6,99. Então aqui o primeiro item de custo direto, que é a mão de obra direta, a mão de obra de quem atua fabricando. Se você observar, aqui nós não incluímos chefe de produção, manutenção, são apenas aqueles colaboradores que atuam na fabricação do produto, que são a chamada mão de obra direta, que no caso desse produto, o custo é de R$ 6,99. Depois nós vamos para outro custo direto, que é a matéria-prima. Fizemos um quadro, seguindo a mesma lógica de raciocínio, para demonstrar como que nós chegamos a um custo de R$ 254,60. Claro que isso é um exemplo, gente, não são valores reais apurados no mercado, é apenas um exemplo. O tecido, o primeiro item utilizado aqui na fabricação dessa camisa, ele tem um valor de unidade por metro de R$ 200. E para fabricar uma camisa, gasta-se R$ 1,20 m. Então nós temos lá R$ 200 é o custo com 1 metro de tecido e eu preciso de R$ 1,20 m para fazer uma camisa. Eu vou ter um custo de tecido de R$ 240. A próximo item que compõe são os botões. Nós estimamos aqui que o valor é de 10 centavos por unidade e é consumido na fabricação dessa camisa 6 unidades, totalizando 60 centavos. A linha está aqui em quilo e está estimado R$ 4,00. Nós temos aqui uma caixa, que é a embalagem, que faz parte também do custo do produto. Esse produto, para ser comercializado, ele precisa ser embalado depois de pronto. E essa embalagem é R$ 10,00 para cada unidade. Então nós vamos aqui encontrar um custo com matéria-prima para a fabricação do produto no valor de R$ 254,60. Agora nós vamos para os chamados custos indiretos, né? Aqui tudo valores estimados mês, unidade de medida aqui, nós estamos trabalhando com o tempo de um mês. As máquinas, a empresa tem as máquinas. O que essas máquinas têm de custo? Primeiro é a depreciação, é a desvalorização dessas máquinas. Isso é um custo e deve ser levado em consideração na hora da formação de preço de venda. Então nós vamos calcular qual é a depreciação das máquinas da empresa e vamos levantar esse valor. Em seguida, nós temos os gastos com a manutenção dessas máquinas, esses equipamentos, eles têm que sofrerem processo de manutenção, isso é necessário e isso é um custo, porque a máquina está sendo utilizada lá na linha de produção, gasto com a fabricação do produto. Totalizou R$ 3.000. Um exemplo nosso aqui, eu gasto mensalmente com depreciação e manutenção R$ 3.000. Com pessoas, olha, eu tenho chefe de setor, esse é chamado de custo indireto, porque ele não atua na fabricação, ele não transforma a matéria-prima em produto, por isso é um custo indireto. Nós temos o pessoal de limpeza que cuida da limpeza da fábrica, esse também não
atua na transformação de matéria-prima em produto, portanto, é um exemplo de custo indireto. Isso totalizou aqui R$10.000 no mês. Nós temos a energia, que pode ser direta ou indireta. Então, depende da análise que você vai fazer em cada negócio. Quando a energia é direta? Quando eu consigo calcular o valor gasto para a fabricação de cada produto. Então, se eu consigo quantificar quanto que eu gasto de energia na fabricação de um produto, ele vai ser um custo direto. Quando eu não consigo, que eu preciso ratear isso para todos os produtos, ele é um custo indireto. No nosso exemplo, nós estamos tratando a energia elétrica como sendo um custo indireto. E isso significa que nós não conseguimos calcular do valor da energia que eu gasto, quanto é para uma camisa. E nós colocamos então como indireto. O mesmo exemplo nós estamos usando para a água, que a gente explicou anteriormente, que vão totalizar R$5.000 e eu tenho um total de R$18.000, que são meus custos indiretos, são aqueles custos que eu não consegui apropriar diretamente para cada unidade produzida. Mas nós temos aqui que conseguir uma forma de fazer com que esse custo ele seja levado até o produto. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui uma divisão com a estimativa de produção, usando aquele mesmo exemplo que nós usamos lá no comércio, ou com base em expectativa de vendas, em pedidos, ou com base no histórico. Nós temos uma estimativa aqui de produzir 10.000 unidades por mês desse produto. Quando eu faço essa divisão, eu chego à seguinte conta. Os custos indiretos de fabricação de uma camisa é de R$1,80. Muito bem. Então agora eu vou somar esses custos. Nós tivemos gastos com mão de obra direta, R$6,99. Nós tivemos gasto com a matéria-prima, que foi R$254,60. E nós tivemos os custos indiretos, que foi R$1,80. O que totalizou R$263,39. Esse é o nosso custo que nós vamos usar, jogar agora lá a fórmula, para que nós possamos chegar ao preço de venda dessa camisa. Então esse é o objeto da nossa próxima aula.